Glória a Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. É motivo de honra todas as vezes que nos reunimos para exaltar, engrandecer aquele que é digno de receber da minha e da tua parte toda adoração, toda exaltação e todo louvor. Nessa noite eu já quero, como de costume, agradecer a Deus Pai, Deus Filho e a Deus Espírito Santo por mais uma oportunidade. Agradecendo ao meu pastor Jaime sempre pela confiança, pelo carinho, porque abaixo de Deus é o homem que tem investido em mim, que tem me dado oportunidades, e com as oportunidades a gente vai crescendo cada vez mais. Glória a Deus. Nessa noite eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Miqueias, de capítulo número 7. O livro de Miqueias, de capítulo de número 7. É um dos últimos livros do Antigo Testamento, fica antes de Sofonias. Glória a Deus. Diz assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos, que a minha alma desejou. Pereceu o benigno da terra, e não há entre os homens um que seja reto. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão como uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. O príncipe inquire, e o juiz se apressa à recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, o mais reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação. Agora será a sua confusão. Não creias no amigo, nem confies no vosso guia. Daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos dos homens são da sua própria casa. Eu, porém, esperarei no Senhor. Esperei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Glória a Deus. Aleluia. Em um dos momentos mais difíceis da história de Israel, quando a nação de Samaria influenciou a nação de Israel e os deuses pagãos já estavam nos lugares altos de Israel, as pessoas estavam fazendo sacrifícios a outros deuses, e assim a idolatria estava entrando no meio de Israel. Em um dos momentos mais difíceis da história de Israel, esse jovem moço, por nome Miqueias, um dos profetas menores que aqui conhecemos, ele vai dizer que esperou não no homem, esperou não se contaminar, mas ele esperou no Senhor, esperou no Deus da sua salvação. E ele estava muito triste com a degeneração de Israel, mas em meio àquelas circunstâncias, Miqueias resolve esperar no Deus, acreditando que Deus era o seu refúgio, acreditando que Deus era a sua fortaleza. E em meio a tudo isso, o versículo número 1 do capítulo 7 me chama a atenção, porque Miqueias vai dizer que ele está como um rabisco da vindima. E eu fui procurar saber o que era isso, e quando eu olhei, quando eu pesquisei a palavra rabisco da vindima, glória a Deus, no dicionário ou na Bíblia vamos chegar à conclusão de que era tudo aquilo que era desprezado na colheita, era tudo aquilo que ficava para trás, era tudo aquilo
porque não tinha serventia. E também era a lei do Pentateuco. O povo de Israel na colheita deveria assim deixar os rabiscos para trás. Glória a Deus. E quando eu olho para a história de Miqueias, ele está dizendo que ele está como um rabisco nas mãos de Deus. Ele está dizendo que ele está, glória a Deus, nesse momento sem esperança, sem expectativa. Mas em meio a tudo isso, ele está dizendo: eu esperei confiar no Senhor. Ele está dizendo: não está fácil, está doendo, porque o povo se corrompeu, mas eu vou esperar em Deus. Em meio a situações adversas, em meio às crises, o povo se corrompeu, mas eu esperei confiar no Deus da minha salvação. É isso que Miqueias está nos dizendo essa noite. E aqui eu começo a entender que os rabiscos são os remanescentes da casa de Deus. Os rabiscos são pessoas que escolheram não se contaminar em meio à idolatria, em meio à apostasia, em meio ao pecado. Nós somos os rabiscos de Deus. Pessoas que escolheram prestar um não para o mundo, mas escolheu um sim para o nosso Deus. Aleluia. E eu vou te provar nessa noite que em meio à apostasia, em meio à idolatria, em meio ao pecado, Deus sempre preservou, ainda que é uma minoria, mas Deus sempre preservou. Deus sempre vai preservar alguém. Hebreus capítulo de número 11. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que se espera. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criadas, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Aí o capítulo 11 de Hebreus ainda vai continuar dizendo que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho do que era justo. Glória a Deus. Em meio à apostasia, em meio à idolatria, Deus preservou Abel. Hebreus ainda vai dizer que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara. Em meio à idolatria, em meio à apostasia, em meio ao pecado, Deus preservou Enoque. Glória a Deus. A Bíblia ainda vai continuar dizendo, versículo 8: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Em meio às circunstâncias, em meio às adversidades, em meio a tudo aquilo que acontece, Deus sempre vai preservar alguém. Deus sempre preservou alguém em meio à apostasia, em meio à idolatria. E nos dias de hoje não é diferente. Deus tem nos preservado. Você está aqui essa noite é porque você é um rabisco de Deus. Porque em meio às lutas, em meio às adversidades, Deus tem te preservado. Deus tem te guardado, porque Ele tem cuidado de nós. Nós somos o Caleb de Deus, o valente de Deus. E ainda que a circunstância não esteja a favor, ainda que as adversidades venham, nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Um Deus que não dorme. Um Deus que enquanto nós dormimos, Ele trabalha por nós. Ele cuida de nós. Deus tem um carinho muito grande pela sua igreja. E se estamos aqui, é porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia, glória a Deus. Nós somos os valentes de Deus. Porque em meio à idolatria, em meio aos dias que estamos vivendo, muitos se corromperam. Muitos se deixaram levar por coisas alheias dessa vida. Mas nós perseveramos. Mesmo os dias sendo difíceis, mesmo sem forças, mesmo sem expectativas, nós escolhemos esperar em Deus. E Deus tem o melhor para nós. Deus tem cuidado de nós. E nós temos que acreditar
ainda que a circunstância não esteja a favor, ainda que o mundo diga que não vai dar certo, ainda que o inimigo invista contra a nossa vida, temos que crer que existe um Deus que tem velado por cada um de nós. Eu digo sempre, enquanto estamos aqui, Deus tem cuidado de nós. Deus visita a sua família, Deus visita o seu lar. Enquanto estamos aqui, Deus faz grandes coisas no sobrenatural. Glória a Deus. E Miqueias está dizendo justamente isso, que o povo se corrompeu, o povo se deixou levar pelos deuses pagãos, mas ele está dizendo, eu perseverei, eu não vou me corromper. Está difícil, está doendo, mas eu vou esperar em Deus, porque Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o Senhor Jesus. A igreja tem que perseverar. A igreja tem que continuar de pé, ainda que a circunstância diga que não, ainda que as tribulações venham. Por quê? Porque as tribulações vão vir. Nós não estamos imunes a isso, não. Quem pensa isso se engana. O evangelho que eu prego é o evangelho de renúncia. Dói, machuca, mas no final vale a pena. No final a porta é estreita, mas a gente consegue entrar. Glória a Deus. Isaías no capítulo de número 6, se não me falha a memória, quando ele diz que na chamada do profeta, ele vai dizer que no início do capítulo, ele começa dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Aí no versículo de número 8, ele vai dizer, depois disso, ouvi a voz do Senhor, que dizia, a quem enviarei eu? E quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando eu olho para a chamada do profeta Isaías, eu me alegro, porque eu começo a entender que em meio às dificuldades, em meio às lutas, é no deserto que o crente adquire intimidade com Deus. É no deserto, é essa escola por nome deserto, que a gente, cada vez que passamos por ela, adquirimos mais intimidade com Deus, nos apegamos mais ao nosso Deus. E é nessa escola chamada deserto que nós aprendemos que na vida sim, há circunstâncias difíceis, há momentos que não é fácil, mas nós compreendemos que somente segurando nas mãos de Deus é que nós conseguiremos obter êxito. Glória a Deus. E Miqueias é um exemplo de vida para a sua geração, porque ele está dizendo, olha, vocês se corromperam. Os lugares altos de Israel agora estão fazendo sacrifícios a outros deuses da minha salvação. Eu não sei as circunstâncias que você está passando, eu não sei o momento que você está vivendo. Se pararmos para refletir, olhar o mundo à nossa volta, o mundo está um caos. Tudo está concretizando para a volta de Jesus Cristo. Mas em meio a tudo isso, começamos a entender que Deus tem preservado a sua igreja. Deus sempre vai preservar alguém. Em meio à apostasia, em meio à idolatria, em meio à corrupção, porque o povo havia se corrompido, mas Deus preservou Miqueias. Deus preservou aquele profeta menor. Não vai ser fácil para a igreja. Haverá dias difíceis, dias de lutas, mas no final nós conseguiremos chegar, porque a maior promessa de Deus sobre a minha e a tua vida é a promessa da salvação. É a promessa de que um dia Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e com Ele nós viveremos para todo sempre. Aqui nós estamos aqui de passagem. A nossa morada não é aqui.
Enquanto estivermos aqui, haverá tempos difíceis, momentos, crises, mas em meio a tudo isso, quando dobramos o nosso joelho, nós entendemos que Ele tem cuidado de nós, que Ele tem velado pelas nossas vidas. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. O Salmo de número 40, se não me falha a memória. Isso. Salmo de número 40. Ele vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Glória a Deus. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que colocam a sua confiança em Deus, jamais serão abalados, porque Deus é o centro da igreja, Deus é o centro das nossas vidas. E se Deus verdadeiramente for o centro, não seremos abalados. Eu não canso de dizer isso aqui. Às vezes, irmão Tarsis, pode ser chato, mas eu digo sempre: quando Deus for o centro, nós não seremos abalados. Virão momentos difíceis, de lutas, de apostasia, de idolatria. Nós veremos muitos se corromperem, mas nós continuaremos no mesmo caminho, na mesma direção, no mesmo propósito, porque nós não olhamos para o homem, olhamos para Deus, porque Ele tem o melhor para nós, porque Ele tem cuidado de nós. Isaías 40, versículo 31: mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Mas os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor têm promessa de vida eterna, tem promessa de vidas melhores, mas tem que esperar em Deus. Quando esperamos em Deus, o melhor está por vir. Glória a Deus. Miqueias esperou esperar em Deus. Ele esperou um Deus da sua salvação. Glória a Deus. Abacuque capítulo 3, versículo de número 17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Estar na presença de Deus é motivo de alegria. Estar na presença de Deus é motivo de se alegrar, de júbilo, porque o nosso Deus tem cuidado de nós. O nosso Deus tem o melhor para nós. Tenha certeza que a sua vida aqui não é em vão. Enquanto estamos aqui, Deus cuida de nós. Deus derrama grandes coisas sobre a nossa vida. Ele tem cuidado de nós. O nosso Deus não falha, não. O nosso Deus não falha. E Ele está dizendo, Miqueias capítulo 7, versículo 1: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Ele está dizendo: para mim não há mais jeito, para mim não há mais expectativa, porque os meus irmãos se corromperam, só eu fiquei. Está difícil para mim, está doendo, mas no versículo 7 ele está dizendo: eu porém esperarei no Senhor,
esperei no Deus da minha salvação. E ele vai terminar dizendo: o meu Deus me ouvirá. Deus atende o seu clamor. Enquanto a igreja ora, Deus responde. Enquanto a igreja clama, enquanto a igreja se derrama, enquanto a igreja se humilha, Deus derrama grandes coisas no meio de nós. Em meio às circunstâncias, em meio às adversidades, quem sabe você está como Miqueias essa noite. Quem sabe você olha e diz: Deus, eu estou assim como Miqueias, como um rabisco nas tuas mãos. Quem sabe você olha para a circunstância e diz: Deus, me ajuda, não tem mais jeito, me socorre. Quem sabe você olha e diz: Deus, eu não aguento mais essa situação, porque há muito tempo eu tenho clamado e te pedido: Deus, me ajuda, me socorre. E Deus essa noite está dizendo para mim e para você: o segredo é esperar, o segredo é confiar, o segredo é se derramar, é se humilhar na minha presença. Aqueles que esperam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Glória a Deus. A nossa morada não é aqui. A igreja tem que entender que nós estamos sujeitos, nós somos limitados, nós seremos tentados, mas em meio a tudo isso temos que entender que não vale a pena se corromper. Muitos têm se corrompido, muitos têm olhado para o momento e têm se deixado levar, mas mesmo sem força estamos aqui, mesmo cansados, exaustos, estamos aqui, porque esperamos confiar no Senhor, esperamos esperar um Deus da nossa salvação, e aqueles que esperam em Deus não serão confundidos. Glória a Deus. Aleluia. Isaías 40, versículo 29. Ele vai dizer: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Ao escritor aos Hebreus vai dizer: da fraqueza tiraram força. Quando eu olho para esse versículo, fica uma interrogação na minha cabeça. Como entender o escritor ao dizer: da fraqueza tiraram forças? É aí que eu começo a entender que a alegria do Senhor é a nossa força. Em meio às crises, em meio às adversidades, em meio à luta, a alegria do Senhor é a nossa força. É de Deus que nós tiramos força. É dessa fraqueza que nós ficamos fortes. É nos momentos mais difíceis, é nas situações que às vezes nós não entendemos, que nós crescemos. É nesse deserto que às vezes passamos, mesmo sem entender o porquê Deus escolheu nós para passar por esse deserto, que a gente começa a crescer, que a gente começa a entender que tudo está sob o controle de Deus, que nada foge do seu controle, e que no final Ele tem o melhor para nós. Você é o rabisco de Deus, você é o valente de Deus, você é o Caleb de Deus, e nessa noite é com você que Deus conta. É com você que Deus conta para mudar a história da tua família. É com você que Deus conta para mudar a história dessa geração. É com você que Deus conta para trazer um grande avivamento para essa nação. Deus tem o melhor para mim e para você. Nós somos limitados, sim, mas temos que entender que nós temos um Deus que pode mudar o quadro no mesmo momento. Não vou dizer nem da noite para o dia. Deus pode mudar o quadro na mesma hora.
só depende de cada um de nós. Essa noite, se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, eu diria: esperança em tempos difíceis. Não perca a esperança, não perca o propósito, não perca o objetivo. Você pode alcançar tudo aquilo que você almeja em Deus. Deus pode te fazer bem sucedido nessa terra. Deus pode fazer você, aleluia, com que realize todos os projetos na sua vida. Mas em meio a tudo isso, não olhe para o mundo. Olhe para o Deus que te fez a promessa. Olhe para o Deus que não muda. Não se corrompa, não se iluda com esse mundo. Esse mundo, a Bíblia diz que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. O mundo pode oferecer muitas coisas boas, mas são de momentos, passa. Mas Deus oferece coisas que não vai passar. Deus nos garante uma esperança de uma salvação, que um dia vai nos alcançar, e em breve iremos embora, morar com o nosso Deus. Tem um pregador por nome Jonatas, e ele falou algo que me chamou a atenção, eu achei interessante. Ele disse que nós somos finito. Nós não, diz que objetos são finitos. Por quê? Um celular, por exemplo, ele tem data de criação e tem data de validade, porque se ele cair no chão, ele quebra. Ele diz que nós somos infinito, porque nós temos uma data de criação, mas nós não temos data de final, de validade, porque nós um dia iremos morar com o nosso Deus. Alguns irão morar com Deus na eternidade, outros irão sofrer um tormento eterno. E Jonathan chega a dizer que existe algo que é maior que aquilo que é finito e infinito. Ele diz que aquilo que é eterno. E só Deus é eterno. Deus tem o controle de todas as coisas. Quando Deus te escolheu, Ele já viu o final. Talvez você olhe a circunstância e diga: Tarsis, não dá, não tem jeito, é o fim, eu não consigo passar daqui. Mas quando Deus te escolheu, é porque Ele já viu o final. E Ele viu que em meio à circunstância você vai prevalecer, você vai conseguir chegar do outro lado. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, passaremos momentos difíceis, delicados, situações complicadas. Mas em meio a tudo isso, Deus vai cuidar de nós. Deus vai preservar a sua igreja. Em meio à idolatria, em meio à apostasia, em meio ao pecado, em meio à corrupção, em meio à imoralidade, Deus tem cuidado de nós. Deus tem preservado, ainda que uma minoria, mas Deus sempre vai preservar alguém. Eu te trouxe alguns exemplos aqui essa noite. Deus preservou Enoque, Deus preservou Abel. E você acha que Deus não vai preservar nossas vidas? E você acha que Deus não vai cuidar de nós nesse momento tão difícil? Tudo isso vai passar. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que, glória a Deus, as aflições desse tempo não hão de se comparar com a glória que nos há de ser revelada. Vale a pena servir o nosso Deus. Em meio às circunstâncias, a igreja tem que perseverar. A igreja não pode olhar para trás, não. O nosso alvo é o céu. A nossa morada é o céu com o nosso Deus. A igreja tem que olhar para o autor e consumador da sua vida. Glória a Deus. Um dia eu citei aqui um exemplo e vou falar de novo essa noite, para que você entenda que quando Deus é o centro das nossas vidas, nós não podemos ser abalados. Tem mais ou menos 3 meses ou 4. Se essa pessoa estiver assistindo, ele vai lembrar.
Eu fui levar Maurício porque o seu pai faleceu e ele foi enterrar o seu pai. E chegando ali no cemitério, houve tristeza, houve pranto, houve dor pela perca de seu pai, pela dor de perder um avô, um ente querido. Mas o que me chamou a atenção foi que em meio àquelas circunstâncias, o seu pai estava sendo enterrado. Maurício pegou a sua Bíblia e começou a pregar para os seus irmãos, começou a pregar para a sua família. Estava doendo, estava machucando, ele não entendia o porquê, mas ele pegou a sua Bíblia e começou a pregar. E eu lembro que ele dizia: glória a Deus, ali jaz o corpo do meu pai, a matéria, o físico, mas o meu pai não está mais ali. O meu pai está com Deus. E aquilo alegrou meu coração. Houve choro, houve pranto, mas em meio a tudo aquilo houve consolo do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque Deus é o centro daquela família. E a morte não foi suficiente para abalar a fé daquelas pessoas. A morte não foi suficiente para, glória a Deus, trazer desânimo àquela família. Não, perderam seu pai, mas estavam felizes em saber que o seu pai estavam com Deus. E houve consolo do Espírito Santo de Deus. E nessa noite não é diferente. O Espírito de Deus é quem nos consola. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, o Espírito de Deus é quem tem cuidado de nós. Não é mérito seu. Não pense que você chegou até aqui sozinho, não. Você chegou até aqui porque o Espírito de Deus tem cuidado de você. Você já prestou atenção que em certos momentos, principalmente alguns bombeiros que trabalham no resgate, ele usa, quando o navio naufraga, a depender da situação, para fazer o resgate, o helicóptero, eles usam algumas cordas para trazer aquelas pessoas. E nessa noite é como se Deus fosse essa corda. Não é as pessoas que seguram na corda, não. A corda é quem segura as pessoas para que elas não caiam. A corda é quem dá o sustento. A corda é quem dá a segurança. E Deus é a nossa corda essa noite. É quem nos segura, é quem nos dá segurança. É Deus quem nos segura nos momentos mais difíceis. É Deus que nos resgata das mãos do inimigo para que a gente não caia. É Deus que alimenta a nossa esperança. E essa noite Deus me trouxe aqui apenas para te dizer: independente da adversidade, espere em Deus, confie em Deus, porque Ele tem o melhor para nós. Glória a Deus. E Miqueias, no versículo 7, ele está dizendo: eu, porém, esperarei no Senhor. Ele está dizendo: esperarei no Senhor. Ele está dizendo: eu estou passando um momento difícil, eu estou passando um momento delicado. Os meus irmãos escolheram não esperar, escolheram se contaminar com o momento, oferecer sacrifícios a outros deuses pagãos. Mas ele está dizendo: eu esperarei no Senhor. No futuro, ele está dizendo: eu vou continuar orando, eu vou continuar me humilhando, porque eu sei que no futuro Deus vai se manifestar, que Deus vai se levantar ao meu favor. Mas ele está dizendo: eu não vou me contaminar. Quando eu olho para a história de Miqueias, eu também me lembro que Davi, em um dos momentos mais difíceis da sua vida, quando ele estava fugindo de Saul, quando ele resolve se refugiar na caverna de Adulão, já vou terminar, no Salmo 142, ele está dizendo: com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei, derramei perante Ele a minha queixa.
a sua face, expus a minha angústia. Davi está dizendo que no momento mais difícil da sua vida, ele resolveu clamar ao Senhor. No momento mais difícil da sua vida, ele está dizendo: eu supliquei a Deus, eu derramei perante Ele a minha queixa e expus a minha angústia. Quando a igreja se derrama na presença de Deus, quando a igreja coloca para Deus, expõe tudo aquilo que ela precisa, quando a igreja suplica a Deus, ela obtém resposta da parte de Deus. E nessa noite, saia daqui entendendo que se ainda não aconteceu, é porque estamos passando por um deserto. Às vezes nós não entendemos o porquê desse deserto. Às vezes não entendemos o porquê Deus nos escolheu para passar por esse deserto. Mas em meio a tudo isso, eu começo a refletir que para Israel conseguir a promessa, foi necessário passar pelo deserto. Grandes homens de Deus passaram por um deserto profundo, mas obteram resposta de Deus. O deserto é a escola do crente. É no deserto que a gente cresce, é no deserto que a gente consegue ter expectativa, ter esperança. É no deserto que às vezes entramos vazios e saímos cheios da presença de Deus. Já vou finalizar porque o horário já foi embora. Glória a Deus. Quem sabe essa noite estamos assim como Miqueias, sem expectativa, cansados, desanimados. Mas em meio a tudo isso, nós estamos aqui porque nós esperamos confiar em Deus, independente das circunstâncias. E viemos aqui essa noite porque nós escolhemos esperar um Deus da nossa salvação. Porque ainda que as circunstâncias não estejam a nosso favor, ainda que o vento sopre contrário, o Espírito de Deus nos traz aqui essa noite para dizer: ainda não é o fim, ainda há esperança. Então vamos continuar perseverando, continuar acreditando que Deus tem o melhor para nós. Quando fazemos uma reflexão, vamos observar. Se fazemos uma reflexão e olharmos o mundo à nossa volta, vamos perceber que grandes homens, que nós tínhamos uma expectativa, grandes homens até de Deus, que se diziam ser de Deus, se corromperam, não aguentaram o momento, não aguentaram ver as circunstâncias e escolheram ser amigo do mundo. Mas nós estamos aqui essa noite porque ainda que o vento esteja soprando o contrário, nós escolhemos remar nessa direção. Porque eu digo sempre, Deus não precisa de uma maioria infiel, não. Ele ama essa maioria. Deus não faz acepção de pessoas, mas para usar, eu costumo dizer sempre, Deus tem aqueles que Ele tem preservado. Deus tem os seus profetas. Deus tem, glória a Deus, aqueles que são íntimos deles, aqueles que na madrugada buscam, que oram, que se derramam. E é com você que Deus está falando essa noite. É com você, rabisco de Deus. É com você que em meio às circunstâncias, em meio às adversidades, não se corrompeu, não se dobrou diante do mundo, perseverou, doeu, machucou. Ainda não chegou o final, mas nós esperamos escolher Deus, esperamos ser amigo de Deus. E ainda que as circunstâncias digam que não, ainda que o mundo diga que nós não vamos conseguir, existe um Deus, que é dele que vem a última palavra. E se ainda não deu certo, se ainda você não conseguiu, tenha certeza que no final desse deserto, quando essa escola terminar, nós conseguiremos obter êxito. Nós voltaremos mais forte.
voltaremos mais cheios da presença de Deus. Mas assim como Miqueias, vamos escolher nessa noite esperar em Deus. E assim eu quero agradecer a oportunidade. Que Deus continue abençoando a igreja em nome de Jesus.